Bíblia declara que houve multiplicação e houve abundância naquele lugar. O pouco com Jesus, amados, ele pode se tornar muito quando você entrega a ele e multiplica. E o segredo da multiplicação nesse versículo que a gente vê, a Bíblia diz que tomando os pães e os peixes, Jesus rendeu graças, que é o tema deste ano, desta igreja. Jesus rendeu graça. Através desse versículo a gente entende que muitas das vezes o segredo para a gente multiplicar, ou o segredo para a gente prosperar, não está em pedir, mas está em ser grato por aquilo que Deus já nos deu. Existem muitas pessoas reclamando: ah, Senhor, essa minha geladeira, ah, Senhor, esse meu carro, ah, Senhor, essa minha casa, eu odeio esse carro, eu odeio essa casa. Mas o Senhor Jesus nos ensina, através desse versículo, a importância da gratidão, de ser grato por aquilo que a gente já conseguiu. A geladeira que você tanto odeia, o carro que você tanto odeia, existe alguém que está andando a pé e não tem. Mas o amado Espírito Santo, Ele te deu. E a gente já precisa aprender a ser grato. E a Bíblia diz que quando Jesus rendeu graça, houve multiplicação. Jesus não disse: Senhor, multiplica esses peixes. Ele disse: Senhor, obrigado por esses peixes. E os peixes se multiplicaram. Então o Senhor nos mostra que o segredo da multiplicação não está em pedir muito. O segredo da multiplicação está em ser grato por aquilo que Deus já nos deu. E o Senhor está te chamando nessa manhã a ser grato, a dar uma oferta de gratidão. Gratidão por todos esses anos, gratidão pela tua vida, gratidão pela tua família, gratidão pelo teu emprego, gratidão pelo teu carro. Olha o que o Senhor fez na tua vida. Quantos cresceram com você ou já não existem mais, já morreram? Quantos brincaram com você na escola, nem chegaram nos 12 anos, nem 15 anos partiram, mas o Senhor te trouxe até aqui. O Senhor te trouxe até essa distância. Quantos estão desempregados? Você está empregado. Quantas pessoas foram mandadas embora na tua empresa, mas você foi mantido naquela empresa? Quantas pessoas nessa manhã não acordaram, mas você acordou? A Bíblia diz que dormir e acordar não é um hábito, mas é uma graça que vem da parte de Deus. Se dormir e acordar fosse um hábito, aquele vizinho não tinha acordado nessa manhã. Mas quando a gente dorme e acorda, é uma graça. O salmista disse: eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Em paz me deito porque o Senhor... Então, se a gente está aqui, é motivo para ser grato. Eu quero que você prepare uma oferta nesta manhã de uma maneira diferente. Vou te desafiar a ofertar de uma maneira diferente, dando uma oferta de gratidão. Dizendo: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha saúde. Eu fui orar no hospital esses dias por alguém que tem uma bactéria no corpo. Não somente uma bactéria, ele tem diabetes, ele tem hepatite. Ou seja, a ferida não pode ser curada. Essa toda parte do corpo dele já não existe mais. O órgão genital, tudo já sumiu. Porque existe uma bactéria que por dentro vai comendo as carnes dele. E quando eu cheguei próximo deles, eu não sabia se eu orava ou se eu chorava. Porque eu falei: Senhor, mesmo que esse homem for curado, mas como é que ele vai viver a vida sem uma parte dele? Os órgãos genitais, que é uma coisa importante para a gente. Falei: como é que ele vai viver? Ele vai se sentir pela metade a vida inteira. E aí o Senhor começou a ministrar algumas coisas do passado dele. Falei para a família. Ontem um dos membros da família foi e falou com ele. Disse que quando falou para ele: recebemos uma revelação assim, assim. E ele disse que o coração dele disparou, a máquina disparou. E aí ele teve um momento de arrependimento, pediu perdão para o Senhor, porque ele já não consegue mais nem falar, mas dentro do coração ele ia chorando, ia se arrependendo. Então você está aqui, você está vivo. Quantos estão na UTI agora, sem poder respirar, respirando em aparelhos? Você recebeu a fatura da água na tua casa, a fatura da luz. Você recebeu a fatura da água, mas nessa manhã você não recebeu uma fatura pelo sopro da vida. Deus não te manda fatura de manhã, me paga porque você está respirando. Ele te deu de graça. Eu quero que você prepare uma oferta de gratidão. Te desafio a ofertar de uma maneira diferente. Pega 20 reais, 50, 100 ou mesmo mais. Que Deus tocar no teu coração. Mas oferta de uma maneira diferente. Conforme o teu coração se mover. Feche os teus olhos enquanto você prepara a tua oferta. Ou vai preparando a tua oferta e eu vou orando. Pai amado, em nome de Jesus, nesse ano de gratidão, queremos louvar e engrandecer o teu nome. Queremos dizer Ebenezer, porque o Senhor trouxe esse teu povo até essa distância. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo sopro da vida
Obrigado, Senhor, pela respiração. Obrigado, Senhor, pela saúde. Quantos estão nos hospitais dessa manhã? Quantos estão doentes? Quantos estão respirando através de aparelhos? Mas o Senhor me deu a vida. Muito obrigado, Senhor. Senhor, no cemitério não existem só adultos. No cemitério existem bebês de meses, crianças pequenas que morreram. Mas o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelo meu emprego. Nesta manhã eu te dou oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim. Em nome de Jesus. Amém. Você que tem a sua oferta em espécie, você pode vir ofertar. Aí no banco atrás tem um QR Code para você ofertar com Pix. Não deixe de ofertar nesta manhã. Apóstolo, não tenho muito dinheiro, só tenho R$2, então faz os R$2. Mas não deixe de ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. 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 A oferta precisa ser entregue para que haja multiplicação. Deus vai multiplicar os teus celeiros. Deus vai multiplicar os teus celeiros. O Senhor vai multiplicar os teus celeiros. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por todas as pessoas que ofertaram nessa manhã. Abençoa aqueles que lançaram as suas mãos para ofertar. Aqueles que não têm, o Senhor sabe das dificuldades. Pai, quero te pedir que haja multiplicação. Que o Senhor abra a porta de empregos. Que o Senhor prospere, traga promoções. Libere bênçãos retidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amados, eu trago uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo de número 3, verso 9 e 10. É uma palavra que o amado Espírito Santo me deu nessa semana. Inclusive ministrei numa igreja e nas nossas lives durante esse dia. Mas o Senhor tocou no meu coração para eu trazer para vocês. Joel capítulo 3, verso de número 9 a 10. Que diz assim a palavra do Senhor: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Pai amado, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes através da unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, suponhamos que queremos navegar na palavra de Deus e entender este versículo. O amado Espírito Santo, ele traz uma palavra através do profeta Joel, que está profetizando em um tempo de juízo e de guerra. A ordem de Deus é convocar os guerreiros e chamar os valentes, transformar ferramentas de trabalho em armas de batalha. A mensagem é clara: despertem os guerreiros que estão dormindo dentro de você. Estamos vivendo em dias em que o reino de Deus precisa de homens e mulheres que se posicionam espiritualmente. A guerra, ela é real. E o amado Espírito Santo reconhece que no meio do povo de Deus existem valentes. Conforme vocês receberam uma palavra ontem neste lugar, que Deus estava levantando pescadores nesse lugar. No livro de Jeremias 16:16, o Senhor diz: eu vos enviarei pescadores para que vos pesquem. Eu vos enviarei depois caçadores para que vos caçem. Dentro da casa de Deus existem pessoas que Deus levanta como pescadores. Existem pessoas que Deus levanta como caçadores, para pegarem almas, para caçar, para pescar. E essa unção vocês receberam sobre vocês ontem. A palavra que o amado Espírito Santo utiliza quando ele fala que despertem os guerreiros é a palavra gibor, no hebraico, que significa forte, poderoso, valente, corajoso, guerreiro, homem de guerra ou herói. O amado Espírito Santo reconhece que dentro de você existe um herói. Existe um homem com uma força singular. Existe um homem com uma força, com uma visão diferente. O Senhor reconhece que Ele colocou graças e talentos dentro de você e que você precisa despertar. Ele reconhece que no meio do povo de Deus existem guerreiros que estavam dormindo. E Ele disse: tocam a trombeta em Sião, despertem os guerreiros.
Ele disse: peguem as vossas armas, as vossas ferramentas de trabalho, transformem isso em espada e lutem. Existem momentos que o amado Espírito Santo vai nos mandar para a luta sem provisão. Existem momentos que o amado Espírito Santo vai nos mandar para a luta e não vai colocar espada nas nossas mãos. Ele vai dizer: pega a tua ferramenta de trabalho, pega a tua foice, pega a tua espada, a tua enxada, e transforma isso em espada para você poder usar. Eu sei que existem pessoas que têm aqui que Deus falou que ia prosperar, que ia abençoar. Mas existem momentos que a prosperidade não chega, a bênção não chega. E às vezes a gente precisa pegar a nossa foice e transformar em espada e começar a lutar. Pegar a nossa enxada e transformar em espada e começar a lutar. Existem momentos, amados, que a gente vai ter que tirar do nosso recurso. Que às vezes Deus vai mandar a gente fazer algo. E naquilo que Deus vai mandar a gente fazer, Ele não vai mandar o recurso que a gente precisa para fazer aquilo. A gente vai ter que contar com a nossa força. A gente vai ter que contar com as nossas mãos. O Senhor chega para Josué e disse: esforça-te. Existem momentos que o Senhor não vai dizer receba a força. Ele vai te falar: se esforça. Porque Ele sabe que o que você precisa não é de força, porque a força já está dentro de você. O que você precisa é se esforçar. A força que você tem buscado, as ideias que você tem buscado, tudo o que você precisa não está fora, já está dentro de você. Eu conto muito uma história, não sei se eu já falei isso de Jesus, que estava sendo crucificado. Jesus diz: eu tenho sede. E os homens negaram de dar água para ele. Mas a Bíblia diz que quando furaram ao lado dele, saiu água de dentro dele. Eu digo que aquilo que os homens estão negando dá para você, já está dentro de você. Às vezes, amado, a gente quer aquilo que você tanto deseja, já está dentro de você. A força que você precisa já está dentro de você. A visão que você precisa já está dentro de você. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audivelmente, como a minha voz, eu estava orando no meu quarto. E eu dizia: Senhor, me usa para curar pessoas. Derrama uma unção para eu curar pessoas. E naquele instante eu ouvi a voz de Deus, que falou comigo. E o Senhor diz: os milagres vão seguir aqueles que crerem. E eu comecei a reclamar. Eu disse: Senhor, por que o Senhor não falou: abre as tuas mãos, te dou poder? Abre as tuas mãos, eu te dou milagres. Vai agora, cura, vai, liberta. Primeiro, o salmista disse: o Senhor falou uma vez e eu ouvi duas. Naquela época eu duvidava da Bíblia e Deus tinha que me responder na Bíblia. O Senhor me respondeu através de um versículo bíblico. Isso eu entendi depois. Segundo, Deus estava me dizendo: Simão, se você crer, você vai ver. Se você não crer, você não vai ver. Deus não faz acessão de pessoas. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz que o justo, ele vai viver através da sua fé. Eu quero que você compreenda esse versículo. O justo, ele vai viver através da sua fé. A tua vida depende da tua fé. Vou falar algo mais grave. Deus, Ele depende de você para te abençoar. Eu sei que é grave eu falar isso, porque essa palavra não está no todo correta, porque Ele pode te abençoar. Está entendendo? Mas muitas das vezes Ele depende de você. Ele fala: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mulher, a tua fé te curou. A Bíblia diz que Jesus está indo para a casa de Jairo. A unção de Jesus estava programada para curar alguém na casa de Jairo. A Bíblia diz que uma mulher disse: se tão somente tocar, eu vou sarar. Essa mulher usou a fé dela. E a Bíblia diz que ela veio e tocou sobre Jesus. Então Jesus reclamou, disse: quem me tocou? Os homens disseram: mestre, tem tanta gente te tocando. Como é que a gente vai saber quem te tocou? Jesus disse: não, esse toque foi diferente, porque saiu o poder de mim. O poder de Deus estava programado para a casa de Jairo naquele dia. Deus não tinha colocado no seu calendário curar aquela mulher naquele ano. A mulher já estava sofrendo há 12 anos, esperando uma cura. E naquele ano, Deus não estava disposto a abençoá-la.
Se calhar você recebeu uma palavra profética da parte de Deus. Mas deixa eu te falar, se você esperar de Deus, existem promessas que vão levar 20 anos para se cumprir. Se você esperar de Deus, existem promessas que vão levar 30 anos para se cumprir. Enquanto os 30 anos não chegar, Deus não libera. Então, naquele ano, a mulher não estava nos planos de Deus, mas ela se colocou na agenda de Deus pela sua fé. Ela disse: tão somente eu tocar, eu vou ser curada. O que essa mulher está dizendo? Não importa se Deus não quer me curar. Não importa se Deus não me colocou na agenda dele para eu ser curada nesse ano, mas eu vou usar a minha fé, eu vou tocar e eu vou ser sarado. Por isso a Bíblia diz que o justo vai viver pela sua fé. Através da fé você determina que tipo de vida você quer viver. Através da fé você determina que tipo de ministério você quer ter. Através da fé você determina que tipo de glória você quer viver. Através da fé você pode provocar a Deus. Através da fé você pode chamar o sobrenatural. A fé, ela vê o invisível, ela alcança o incrível, ela manifesta o sobrenatural. O Senhor Jesus chega para uma mulher: o que você quer que eu faça? Senhor, se puder me cura. Jesus disse: não, diga que quero ser curado. Porque hoje não está no plano você ser curada, não. Mas se você dizer eu quero, através da tua fé, você vai ser curado. O justo vai viver pela sua fé. Comece a programar a tua vida através da tua fé. Comece a chamar os milagres de Deus através da sua fé. Fé é ação. Fé é agora. Quem tem fé pousa atos. Quem tem fé se move. Eu lembro que uma vez eu dei uma palavra profética para alguém em 2017, eu acho. Falei para ele: vai vir uma promoção do governo para você. Passou-se 2 anos, essa pessoa me procurou e me disse: apóstolo, tudo que você falou não aconteceu nada. Eu falei: meu querido, o problema não é meu. Eu não sei se Deus vai fazer depois de 30 anos. Eu não sei. Sabe por quê? Abacuque, Deus falou para ele assim: Abacuque, escreve essa profecia em tábuas. Deus disse: essa profecia ela vai demorar. Mas mesmo que ela demorar, aguarde, porque ela vai se cumprir. Sabe o que Deus está falando? Disse: a profecia ela demora, mas ela se cumpre. Mas agora no Novo Testamento o Senhor nos ensina que através da nossa fé a gente pode chamar o que estava longe para acontecer agora. Que tipo de vida você quer viver? Como é que você tem falado sobre a tua vida? Porque as tuas palavras programam a tua vida. Ah, eu vou morrer. Ah, essa é a minha doença. Ah, esse meu problema. Você já tomou posse desse problema. Você não entrega esse problema para Deus. O problema virou teu. Mas se você usar a tua fé, Deus vai te curar. O chamado de Deus para o povo de Deus é para uma guerra física. É para uma guerra espiritual. A guerra ela é inevitável. Você querendo ou não, ela já começou. Deus não quer guerreiros escondidos. Deus não quer guerreiros neutros. Deus não quer servos e servas paralisadas. Deus está dizendo nesta manhã: forja espadas. Ou seja, transforma a sua realidade. Onde havia fraqueza, leve a força. Você não tem espadas, mas você tem foice. Essa é a tua realidade, transforma ela. Transforma ela em espada para lutar. Mude a tua realidade através da tua fé. O amado Espírito Santo fala sobre a identidade de certos homens que estavam naquele meio. De maneira geral, a identidade remete a uma pergunta sobre aquilo que nós somos. Quem nós somos? Nesse sentido, compreendemos que a identidade cristã é todo um conjunto de conteúdos da nossa tradição e prática em seguir a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que você sair para enfrentar o mundo, lutar contra o diabo, lutar contra Satanás, sem conhecer a tua identidade, você está fadado ao fracasso. A Bíblia diz que aquele homem disse: eu te expulso em nome de Jesus, que Paulo prega. O demônio perguntou para ele e disse: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem é você? Se ele fosse de Deus, ele ia falar: eu sou servo de Deus, eu te dou uma ordem e sai.
mas ele não sabia quem ele era. A Bíblia diz que esse homem levou uma surra do endemoniado. O demônio bateu nele. Ele tomou uma surra. Jesus, com 12 anos, já conhecia a sua identidade. E ele se posicionou em Lucas 2, dentro do templo, pregando a palavra de Deus. Com 12 anos. Existem muitas pessoas que estão sofrendo porque elas não conhecem a sua identidade. Não reconhecem a sua identidade. A identidade determina o teu sucesso ou o teu fracasso. Basicamente, é saber quem você é. Se você não sabe quem você é, se você não está naquilo que Deus te chamou, você vai fracassar. Com todo o poder que você tem, com todo o potencial que você tem, porque você não entende qual é a tua identidade. O diabo, ele ataca a nossa identidade todos os dias, para que a multiforme glória de Deus não se manifeste ao mundo através da nossa vida, colocando dúvidas onde Deus já determinou o que será. O diabo vem, ele não fala para você, você não é. Ele fala, será? Será? Será que Deus falou mesmo isso? Será que isso mesmo é assim? O diabo, ele trabalha com dúvidas. E a nossa identidade, ela está dividida em 3 partes. Existem 3 aspectos da nossa identidade. O primeiro aspecto da nossa identidade é o aspecto individual, dentro de cada um, que é ligado ao nosso nascimento natural. Você tem um nome, você nasceu numa família, você vive propósitos naturais, quer ser engenheiro, quer ser alguma coisa. Você é casado com alguém, você é filho dos teus pais, você trabalha numa empresa, a tua autoestima, o teu tipo de vestir, a tua sexualidade, homem ou mulher, tudo isso é inerente à tua identidade natural. Se você é uma pessoa levada por pessoas, tudo isso é inerente à tua identidade pessoal. Quem você é, com quem você é casado. Se alguém te perguntar quem você é, vão falar, ele é casado com fulano, ele é fulano, o pai dele é fulano, trabalha no lugar tal. Tudo isso é a tua identidade natural. Dentro da tua identidade natural, você vive os propósitos naturais. Desejo de ser um empresário, de ser um engenheiro, etc. Mas aí dentro também não existe só a tua identidade, não existem só os propósitos naturais. Existem propósitos divinos também. O que é um propósito divino? É aquilo que Deus quer para você. Mas só que o que Deus quer para você, você precisa abraçar. Se você não abraçar, você não vai viver. São os propósitos divinos. Existe um segundo aspecto da nossa identidade que está ligado ao novo nascimento. Ok? Aqui é inerente aos propósitos eternos de Deus. Deus tem propósito em te salvar. Deus tem propósito em te levar no céu. Isso são propósitos eternos, não podem ser mudados. Os propósitos divinos mudam. Hoje Deus pode te falar, vai lá, abre uma igreja. Amanhã Ele fala, não quero mais. São propósitos divinos. Deus falou, fala para ele que ele vai morrer. Amanhã Deus falou, tá bom, toma, tá mais 15 dias, 15 anos. Está entendendo? São propósitos divinos que o homem precisa abraçar. Se ele não abraçar, ele passa. E ele já não vive aquilo. Tem gente que fala, não, Deus fez uma promessa. Promessas? Se você não abraçar, não vai acontecer. Agora, existem propósitos eternos. Esses não mudam. Te salvar, te curar, transformar a tua vida, salvar a tua família. Deus não abre mão disso. E tudo isso está ligado ao segundo aspecto da nossa identidade, que é ligado ao novo nascimento. Essa identidade, ela vai nortear todas as outras e te levar a viver segundo os padrões do reino e a exercer cada aspecto específico da sua identidade. Vou explicar o que é isso. Quando eu nasci de novo, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Este é o aspecto primordial da minha identidade, que vai nortear toda a minha vida, até a minha identidade como homem. Porque como homem eu sou casado, apareceu uma situação para eu trair a minha mulher. A minha identidade como filho de Deus vai me dizer, você não pode fazer isso. Ela norteia a minha vida. Estou na minha empresa, apareceu uma oportunidade para roubar. A minha identidade como filho de Deus vai falar, você não pode roubar. Então o diabo, ele vai trabalhar dentro da nossa identidade natural, colocando dúvidas. Você mesmo menino? Você mesmo mulher?
É isso que o diabo faz com as nossas crianças. Você é homem mesmo? Aí o diabo começa a colocar dúvidas agora. A pessoa não sabe, amanhã acorda, não, eu sou transexual. Não, eu sou cachorro. Tem gente que agora é cachorro. Eu vi esses dias, alguém pegou, vem, ele... O diabo colocando dúvidas, não é normal. Um ser humano dizer que é um cachorro, é o cúmulo. Se a pessoa não consegue entender o que é isso, eu vou te falar, é demônio. Como é que você pode ser um cachorro? Você entendeu o que eu estou querendo falar? A Bíblia diz, a natureza não vos ensina. Quando você olha para a natureza não te ensina que isso é anormal. Que um ser humano não pode se comportar como um cachorro. Então o diabo ele vem e ele coloca dúvidas na tua identidade. Você mesmo isso? Será que você não é um cachorro? Será que você não é uma árvore? E ele começa a colocar dúvidas. Será que Deus falou mesmo que vai fazer isso? Será que Deus falou mesmo que vai te curar? Será que naquele dia você ouviu mesmo isso? Ele coloca dúvidas. Mas aí a nossa identidade, o aspecto da nossa identidade ligado ao novo nascimento de filho de Deus, ele vem e nos fala aquilo que nós somos. Ele nos fala aquilo que nós nascemos para ser Deus. A nossa vida é norteada pela palavra de Deus. A palavra de Deus começa a nortear toda a nossa vida lá fora. Ei, que o crente, ou a pessoa que roubava, deixa de roubar. Que traía, deixa de trair. Porque isso vai nortear a sua vida. Ele sabe agora, eu não posso mais viver dessa maneira. Por isso é que eu disse que sempre que você sair lá fora, sem conhecer a sua identidade, você vai apanhar do diabo. Você vai apanhar do diabo. No meu ministério, eu tive muitas dúvidas no princípio. Muitas dúvidas. E eu precisei entrar na presença de Deus para perguntar. Para fazer perguntas para Deus. Deus, é isso mesmo? É aquilo mesmo? Eu sou isso mesmo? Deus me chamou para isso mesmo? E quando Deus começou a responder as minhas perguntas, ainda que eu desejava outra coisa, eu recebi paz no meu coração. Hoje, eu não me vejo como outra pessoa. Eu não me vejo fazer outra coisa. Eu falo para minha esposa, eu não me vejo no escritório. Mas é óbvio que eu quero ter uma empresa. Mas não é algo primordial para a minha vida. Não que vai me fazer feliz. O que me vai fazer feliz é eu ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu viver aquilo que Deus me chamou para viver. Eu não sei quais são as áreas que o diabo tem colocado dúvidas. Mas Deus diz essa manhã, você é um guerreiro. Você é uma guerreira, você é valente. Dentro de você existe um homem de oração. Existe um homem que foi chamado para curar, para libertar, para transformar vidas. E o diabo está colocando dúvidas dentro de você. E o amado Espírito Santo te trouxe nessa manhã para responder as tuas perguntas. O terceiro aspecto ligado ao nosso propósito é a nossa identidade através, ou as nossas identidades através das nossas vocações, chamados ministério. A gente não tem só a nossa identidade, ou a nossa identidade não está ligada só ao aspecto natural, não está ligado só ao aspecto espiritual, como filho de Deus, mas também a uma vocação, a um chamado. E como é que a gente descobre o nosso chamado? Todo mundo tem um chamado. A Bíblia diz que subindo aos céus, Ele fez presente aos homens, deu dons aos homens. Ele chamou você, Ele colocou um propósito dentro de você. E muitas das pessoas perguntam, mas como é que eu descubro o meu chamado? Eu falo, você descobre o teu chamado trabalhando. Tem gente que às vezes paralisa a sua vida para descobrir um chamado, sem saber que o chamado ele é revelado no serviço. Porque quando a gente serve, a gente vai manifestar habilidades. E através das habilidades, a gente pode conhecer o nosso chamado. Teve dons que eu pedi para Deus e não vinha. Deus me disse, começa a praticar. Eu comecei a praticar no pouco que eu tinha. A profecia, a cura. Teve uma época que Deus começou a me usar em cura, quando começou. Mas Deus me usava para curar pessoas com dor de cabeça, dor na coluna, dor nos pés, dor no braço, torções. Eu falei, Deus, vai ser um pouco? Mas eu vou numa igreja para curar dor de cabeça. Eu falei, Deus, isso não está legal, não.
Eu falei, quero levantar paralítico. Eu quero ressuscitar mortos. Eu comecei a reclamar com Deus. E o Senhor veio falar comigo. E me disse, irmão, lembra no dia que você um dia orou para você curar dor de cabeça? Você nem curava nenhuma dor de cabeça. Hoje você cura dor de cabeça, você está sendo ingrato. O ser humano, ele se acostuma com o sobrenatural com uma facilidade muito grande. Quem gostaria que Jesus aparecesse aqui no nosso culto? Levanta a mão. Mas se ele aparecesse aqui todos os dias, você ia chegar aqui e ia falar, daqui a pouco Jesus vai aparecer, tá? Não teria mais nada de sobrenatural, você ia se acostumar com isso. Eu conheço pessoas que oraram, pediu a Deus para estar ao meu lado, para andar comigo. Mas de repente a pessoa fala, esse cara é chato, não quero mais estar com ele não. Você orou por isso? Porque o homem se acostuma com muita facilidade. O homem se acostuma com o sobrenatural. E eu me acostumei, eu falei, Deus, não quero curar sua dor de cabeça não, chega disso. E o Senhor me falou assim, irmão, você sabe quantas pessoas já morreram de dor de cabeça? Você sabe quantas pessoas já morreram por causa de uma diarreia? Você sabe quantas pessoas já disseram, estou com uma dor de cabeça, foi deitar, estou com uma enxaqueca, e a pessoa não acordou? Você sabe quantas pessoas eu livrei da morte porque você orou e a dor de cabeça foi curada? Às vezes a gente reclama das pequenas coisas que a gente acha que é pequeno, mas tem gente que não tem nem isso. Eu vi um profeta que veio falar comigo, Simão, quero revelar CPF, quero revelar nome. Eu falei, cara, está errado. Seja grato por aquilo que Deus já te deu. Use o dom na proporção da tua fé e Deus vai multiplicar. O segredo da gente crescer é o exercício, é o trabalho. O ministério é descoberto no serviço. Quer descobrir se Deus te chamou para quê? Entra na casa de Deus, vem servir. Comece a servir. Sirva na intercessão, sirva na limpeza, sirva onde Deus te colocar, fique lá. Deus vai revelar teu chamado. Eu comecei meu ministério na intercessão, dentro da intercessão. Todo sábado eu estava na igreja, orando das 0 horas até 5 da manhã, preparando o culto de domingo. Não sozinho, claro, com outras pessoas. Tinha 13, 14 anos. Era o único menino no meio de adulto. Só não via, mas não parava de orar, era um desafio. Todo mundo está de joelho, vou ficar de joelho, não vou levantar. E Deus pouco a pouco foi me chamando. Eu lembro que tinha uma irmã, chama-se Jane, inclusive ela é que me deu esse fio que eu tenho aqui de ouro. A última vez que eu fui pregar na África, ela me viu crescer aos 13 anos. E ela chegou para mim, se chamava ela de Mamá Jane, eu consigo te falar Mãe Jane, né? Ela me falou, Simão, disse, foi ela que me convidou para entrar na intercessão, me disse, entra na intercessão, se calhar Deus tem um chamado para você. Disse, vai servindo, se calhar Deus vai te chamar. E foi na intercessão que Deus me chamou. Você está entendendo? E Deus começou a revelar minhas habilidades. Então a gente descobre o nosso ministério no serviço. No serviço. Eu fui chamado de apóstolo antes de me tornar um apóstolo ungido. Está entendendo o que eu estou falando? As pessoas olhavam para mim e falavam, você é apóstolo, hein? Eu ia para as igrejas, você é apóstolo, hein? Meu pastor, meu pai, eu tinha 16 anos. Eu dizia, não, eu sou profeta. Que eu já profetizava. Ele falou para mim, não, você é um apóstolo. Porque as pessoas vão reconhecendo através das tuas habilidades. As nossas habilidades demonstram o nosso chamado. E amado, não tem melhor coisa que você ser quem você é. Você descobre o teu chamado através das tuas habilidades, número 1. Você descobre o teu chamado através de um pai que Deus colocou na tua vida, teu pastor. Teu pastor, ele tem uma visão sobre você, ele tem uma visão global. A Bíblia diz que Samuel, quando ouviu a voz de Deus e veio para ele, disse, Eli, você me chamou? Foi Eli que compreendeu que Deus estava chamando o filho. Está entendendo? Por isso é importante você se submeter a alguém. Você estar debaixo de uma igreja, de uma autoridade, porque o teu pastor vai bater o olho em você e ele vai falar, não, essa irmã foi chamada para isso. Porque na Bíblia não existem só dons ministeriais. Não existem só dons de manifestação dentro da igreja local, que é profecia, cura, etc. Existem dons de serviço. Existem pessoas que foram chamadas para ajudar os pobres. Existem pessoas que foram chamadas para fazer marmita para pessoas que estão na rua. Isso é um chamado. Jesus disse, eu tive nu,
Você não me ajudou, estive na cadeia, você não me visitou. Isso é um chamado. Deus chama pessoas também para essa área. A limpeza na igreja, amados, é um chamado. Na nossa igreja tinha uma irmã que era rica. Ela limpava a igreja, limpava banheiro. Ela disse, meu chamado é limpar a igreja. Quando acabava de limpar a igreja, ela estava lá fora, está subindo um carrão. Mas eu limpar a igreja. Mas hoje em dia, quando a pessoa prospera, é um ego. Quero ser reconhecida, tenho que ser pastora. Quantas pessoas eu vi que saíram de igreja, mudou de igreja em igreja, porque a pessoa está obstinada a ser pastor. E não é teu chamado. Você vai se destruir, você vai se matar. Você tem que saber que quando você é chamado de pastor, existem demônios que perseguem pastor. Olha quantos pastores estão vivendo a vida na miséria. Eu conheço muitos pastores que sofrem para pagar, para viver. Sofrem. Porque muitas das vezes, muitos deles entraram em guerra que não era para entrar. Batalhas que não era para entrar. Então seja quem Deus te chamou para ser. Esteja onde Deus te chamou. Se é para limpar a igreja, limpe. E se Deus tem algo diferente para você, eu não disse maior, diferente para você, Ele vai te colocar. Porque o que você faz dentro da igreja é nobre. Você que está na mídia, você é nobre. Você que está na porta, você é nobre. Você que está na intercessão, você é nobre. Você que traz um copo de água, você é nobre. Aplaude mesmo, igreja. Santo. Existe um versículo na Bíblia que diz que aquele que dá um copo de água a um homem de Deus vai receber uma recompensa muito grande. Quando você serve um copo de água, quando você serve alguém na igreja, quando você vê uma pessoa e fala, posso orar por você? Você está representando a Deus, é lindo demais. Nós descobrimos o nosso ministério através do serviço, através das nossas habilidades, através de um pai que Deus colocou e através dos princípios bíblicos. Quais que são os princípios bíblicos? De modo geral, a Bíblia fala que a gente tem que servir. Você não precisa ouvir uma voz para te falar que você tem que servir. Você sabe o teu chamado através da Bíblia que diz que você tem que servir. Deus vai te mostrar o lugar, mas você tem que servir. Quem está entendendo? Como é que a gente vive a nossa identidade? Vivemos a nossa identidade com a perspectiva celestial. A nossa identidade, ela tem que ser vivida numa perspectiva espiritual. Muito importante. Quando o ser humano nasce, ele sabe quem ele é. Ele sabe quando ele vai morrer. Quando você é um bebê, sabia disso? Existe algo que os espiritualistas ou os esotéricos chamam de karma. Que na ciência, não sei quem falou isso, chamou de choque da natureza. Quando o ser humano nasce, junto o cromossoma do pai e da mãe, e ele vê o mundo, existe um choque que é feito. E através desse choque do pecado que é transferido dos pais para os filhos esquecem quem eles são. Por isso é que no mundo físico a gente avança indo para frente. Mas nas coisas de Deus a gente avança voltando para trás. A gente nasce de novo. A gente começa a aprender a conhecer a Deus novamente. Que a gente já conhecia desde a eternidade. Mas a gente começa a conhecer. Então Deus está te chamando nessa noite para você voltar. Existe alguém que está aqui que Deus está me falando que Ele tem muita coisa para te falar. Sempre que você sair sem conhecer sua identidade, você está fadado ao fracasso. Nós vivemos a nossa identidade alinhando nossas vidas com os propósitos eternos de Deus. Priorizando Cristo na nossa vida. Deleitando-nos em pertencer a Cristo e a viver só por meio dEle. Glorificando o nome de Deus em todos os lugares aonde nós passarmos. O Senhor reconhece que no meio do povo existem guerreiros. E nessa noite eu quero falar sobre 4 tipos de guerreiros em 20 minutos que existem dentro da igreja. Só falando de identidade. O primeiro grupo de guerreiros que o amado Espírito Santo reconhece, que tinha no meio do povo de Deus, são os guerreiros que ignoram a sua missão. Existem pessoas que estão na igreja, que estão fortes, que são homens de Deus, mas estão ignorando a sua missão. Estão trocando a sua missão. A Bíblia fala sobre Sansão, no livro de Juízes, capítulo de número 13.
que Deus levantou Sansão como um libertador. Sansão tinha unção, Sansão tinha força, Sansão tinha propósito. Eu falei Sansão, não falei Danão. Ninguém nunca viu esse vídeo, né? Do irmão que chega no púlpito e diz: hoje ia pregar sobre Davi, mas quer saber, vou pregar sobre Danão. Danão era um homem forte. Aleluia. Sansão era um libertador. Sansão era um homem que tinha unção. Sansão era um homem que tinha propósito. Sansão era um homem que tinha força. Mas trocou a sua missão pela paixão, sua identidade pela distração. O diabo tem utilizado a distração. Olha o que Deus fala para Sansão. Sansão, você matou um leão, não volta pelo mesmo caminho. Ele volta lá, encontra mel dentro do leão. Deus fala para ele: não casa com estrangeira. Ele vai, casa com estrangeira. Não bebe coisa forte. Ele vai, ele bebe coisa forte. Ele está ignorando a sua missão. Ele está ignorando o seu propósito por causa da distração. Quando Deus te chama, você tem uma missão. Foca-se naquilo que Deus te chamou. Esse homem perdeu o seu foco. Ele voltou para visitar o leão que ele tinha matado. Muitos de nós estamos brincando com o diabo, porque a Bíblia revela que Sansão lutava com o inimigo, mas ora brincava com o inimigo. Ora lutava contra o inimigo, ora brincava com Dalila. Está lutando, está brincando com o diabo. Existem muitas pessoas que estão lutando contra o diabo aqui na igreja, mas quando sai, brinca com o diabo. Brinca com Satanás. Você matou o leão lá atrás, você quer voltar para ir ver o leão que você matou. Você bebia, mas você ainda vai visitar os teus amigos que bebem, ainda se encontra no bar para conversar. O que você está fazendo? Você vai encontrar mel dentro do leão. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Quando você já passou por um caminho, não volte. Avance. Não volte para os lugares que você visitava no passado. Existem distrações que vêm através de amizades. Existem pessoas que a gente tem que amar, mas de longe. Existem pessoas que a gente tem que gostar, mas de longe, porque são pessoas que são prejudicial ao nosso chamado e à nossa nova identidade em Deus. Existem lugares que você não pode visitar, que você não pode entrar. Existem roupas que você já não pode mais colocar. Você pode se vestir com decência. Uma vez eu, uma irmã na igreja, eu não tenho problema nenhum em colocar calça, coloca calça, mas a irmã colocou um fio dental, Jesus. A calça entrou no caminho. Você entendeu o que eu estou falando? A calça lá no meio das nádegas dela. Eu falei: Jesus Cristo, e a irmã, ela é popozuda. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela é muito avantajada. Eu falei: Jesus Cristo, esse Satanás dentro da igreja não é possível. E subiu no púlpito. Você é uma mulher de Deus. Deus não está interessado na tua calça, mas tem que se vestir com modestia. Tem que se vestir como na casa de Deus. Está entendendo? São coisas tão pequenas, mas que demonstram que a nossa identidade está destruída. A gente não dá testemunho como filho de Deus, como servo de Deus. A gente veste de qualquer maneira. Olha como você vai para a academia, a forma com que você veste. Eu uma vez coloquei um calção bem pequenininho, fui para a academia porque eu ia treinar a perna. Eu falei: não, tem que colocar um calção mais que me deixe à vontade. Quando eu postei isso, amado, uma irmã não gostou. Mas ela falou com malícia. Mas eu entendi que eu fui uma pedra de tropeço no caminho dela. Deus me falou: você vai para a academia, não veste mais assim. Você muda a tua vestimenta. Então tem coisas, amados, que quando a gente nasceu de novo, a nossa vida tem que ser norteada pela palavra de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Aí você vai falar: mas eles são religiosos. Amém, ele é religioso. Mas o que você puder fazer para ganhar o teu irmão, você não vai fazer? Se você pode evitar vir na igreja de calção e colocar uma calça para ajudar aquele irmão que é religioso, você não pode fazer isso? Se você pode evitar vir de chapéu na igreja para não poder fazer o teu irmão tropeçar, qual é o problema nisso? Tudo que você puder fazer para facilitar o evangelho ser pregado, faça. Se eu for num lugar e eu ver que naquela igreja, quando eu vou no Bola de Neve, eu não vou de terno, porque eu sei que vai atrapalhar a minha mensagem, porque eles não estão acostumados. Eu vou direto, vou de calça jeans, vou tomar minha camisa larga, estou de boa, para eu poder comunicar com eles facilmente. Tudo que eu puder fazer para comunicar com aquelas pessoas, eu vou fazer. O apóstolo Paulo disse: eu me fiz ladrão para ganhar os ladrões.
Está entendendo? Como filho de Deus, a nossa vida deve ser norteada pela palavra de Deus. Não volte para os lugares que um dia você teve e que você tinha uma natureza caída. Não visite aqueles lugares. Tire pessoas da tua vida que atrapalham o teu propósito e coloque pessoas que podem melhorar a tua vida. Existem pessoas que não traíam sua mulher, começou a trair quando começou a andar com aquele amigo. Os homens sabem do que eu estou falando. Aquele amigo que só tem conversas cabeludas. A Bíblia diz que a companhia do justo para o ímpio é proveitosa, mas a companhia do ímpio para o justo corrompe. Existe muita gente sendo corrompida por causa das amizades. Essa amiga que só fala mal do teu esposo, deixa ele, sai fora, larga ele. Esse conselho não é de Deus, é de Satanás. Deus não te juntou com teu esposo para te separar. Existe muita gente destruindo o seu chamado, sua missão, ignorando a sua missão. A Bíblia diz que então ele lutava contra o inimigo, mas ele brincava. Resultado, Sansão perdeu sua visão. Sansão perdeu sua força e foi preso. Quantos de hoje são ungidos por Deus, mas estão dormindo? Quantos de nós têm força espiritual, mas estão presos em relacionamentos errados, distrações e prazeres? Sansão ignorou a guerra que estava ao seu redor, o que estava em jogo. Cuidado com a distração que tira você da sua posição de guerreiro. Existem pessoas que estão na igreja que foram ungidas por Deus, mas estão distraídas. Foca-se. Nesse ano de gratidão, Deus te chama a se focar. Número 2, Deus reconhece que haviam guerreiros feridos. Existiam guerreiros que ignoravam a missão, mas existem aqueles que até queriam, mas estavam feridos. Existem muitas pessoas que estão na igreja, que são de Deus, mas estão feridos. Feridos com liderança. Pessoas que foram feridas até por igrejas, que hoje já não vem mais para a igreja. Está magoado com a igreja. Está na casa dela, ela não quer colocar mais o pé dentro da igreja. Eu já falei isso aqui para vocês. Vocês já viram aquela irmã que fala, não gosto de ficar no final do culto. Antes do culto terminar, ela já foi embora. Está ferida. Já passou por uma igreja, aconteceu alguma coisa. Existem guerreiros que estão feridos. Porque quando nós estamos feridos, a gente entra numa espécie de prisão. Salmos 142, Davi disse, Senhor, tira a minha alma da prisão. Existem pessoas que têm a alma aprisionada. Davi disse, Senhor, cura a minha alma. Davi era um guerreiro. Mas muitas das vezes a gente vê na Bíblia um homem que foi muito ferido, que foi traído, que foi caluniado, foi abandonado, foi rejeitado. Se calhar você está aqui, você sofreu rejeição, você sofreu abandono, algo aconteceu na tua vida. Mas você não pode deixar os teus traumas, as tuas feridas do passado definir aquilo que você é hoje. Eu estava fazendo uma live esses dias, eu falei, existem pessoas que perderam o pai, perdeu a mãe, e ela continua reclamando, Senhor, eu não estudei porque eu não tive um pai, eu não estudei porque eu não tive uma mãe, eu não tenho um bom emprego porque eu não tenho ninguém para me ajudar. E eu disse assim, desde que você descobriu que o teu pai morreu e você não tem ninguém para pagar o teu estudo, o que você fez para pagar teus estudos? Desde que você descobriu que não tem ninguém para te ajudar, o que você fez para você se ajudar? Existem muitas pessoas dentro da igreja se vitimizando. Você sofreu um abuso quando você era criança, alguém molestou você, mas agora você é adulto. O que você vai fazer? Você vai continuar preso no mesmo sentimento, na mesma dor, ou você vai romper? Você foi traída lá no passado, mas aí você vai destruir teu casamento novo com desconfianças porque alguém te magoou no passado. Quando Deus deu algo novo para você, quando Deus fez algo novo para você, quando Deus te deu um novo relacionamento. Existem muitas pessoas, amados, que estão paralisadas. Davi, amado, era um guerreiro desde a sua mocidade. Ele venceu Golias, ele venceu exércitos, ele venceu perseguições. Mas ele também foi ferido pela rejeição, pela traição, pelas falhas pessoais, seus pecados. Nossos pecados muitas das vezes nos perseguem. Ninguém vê isso, mas está dentro da nossa mente. Isso vem na nossa mente. Olha o que você fez.
E a gente começa a falar que a nossa vida está do jeito que está porque a gente pecou lá no passado. Amados, Deus não toma por conta os tempos de ignorância. Se você se arrepender dos teus pecados, a Bíblia diz que Ele é justo e fiel. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Não importa os pecados que você cometeu no passado, se você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, você vai adentrar as portas das moradas celestiais. Aleluia! Talvez você está ferido emocionalmente, espiritualmente, por um líder, por uma decepção, mas ainda há um guerreiro dentro de você, ferido sim, mas não derrotado. Você pode estar ferido, machucado pelas lutas do dia a dia, mas isso não muda a sua identidade, que você foi chamado para vencer. Não muda a sua identidade de filho de Deus. Não muda que você foi ungido por Deus. Que existe a graça e o favor de Deus dentro de você. A Bíblia diz que 1000 poderão cair ao teu lado, mas você não vai ser atingido. Busca a tua cura nessa manhã. Permita-se ser curado por Deus nessa manhã. Não permita que os traumas, as feridas te paralisem. Avance. Seja curado nessa manhã. Permita que a espada do Espírito Santo, a espada da palavra de Deus, que é apta para discernir os pensamentos, para dividir o espírito da alma, separe nessa manhã o teu espírito da tua alma. Que você já não seja mais dirigido pela tua alma, mas dirigido pelo teu espírito, pelo Espírito de Deus. Seja curado nessa manhã. Amados, as feridas da alma, elas são muito perigosas. Uma vez eu ministrei uma irmã. Essa irmã, o marido reclamou comigo que a irmã era uma mulher que trabalhava muito, muito. E ela conversava, falava com o marido de qualquer maneira. Humilhava ele, desrespeitava ele, porque ela tinha dinheiro. E Deus, quando me levou a ministrar essa irmã, eu perguntei para ela: como é que é o teu relacionamento com o teu pai? Ela me falou: não, meu pai abandonou minha mãe muito cedo. Então eu entendi que essa irmã de cedo ela teve que começar a trabalhar, porque ela não teve um pai. Ela não teve a imagem de um homem que provia para ela. Ela não teve a imagem de um homem que comprava roupa para ela, que cuidava dela. Então essa mulher desde cedo ela começou a lutar para trabalhar. E dentro dela, no subconsciente dela, uma mensagem veio: eu não preciso de um homem. Eu não tive um pai, não preciso de um homem para me dar o que eu tenho. Eu consigo. Então, uma mulher que passou, por exemplo, por algo como isso, é uma mulher que não vai conseguir respeitar o marido. Muitas delas não conseguem, porque ela não teve a imagem de um homem na vida dela. Ela sempre foi autossuficiente. Então ela faz as coisas da sua maneira, do seu jeito, sem submeter ao seu esposo, porque ela não teve uma imagem de um homem na vida dela. Quando ela era pequena. Então você vê como crianças feridas ou jovens que passam por feridas vão se tornar adultos problemáticos. Por mais que você seja chamado por Deus, mas se você não tratar suas feridas, você vai ter um caráter muito complicado, uma personalidade muito complicada. Por isso que a gente vê na igreja as pessoas grossas, por mais que estejam com Deus, pessoas que a gente fala que tem uma personalidade muito difícil, mas conhece o Senhor, porque são feridas que quando cresce, ou a pessoa se torna fechada, ou a pessoa se torna agressiva, ou a pessoa se torna autossuficiente, orgulhosa, etc, etc, porque são os reflexos da alma dessa pessoa. O Senhor quer te curar, porque Ele quer te usar. Porque, amados, a unção, ela vai abrir porta, mas o caráter, ele vai te manter dentro delas. Se tem uma coisa que eu não negocio, são os meus princípios. Porque, amado, tudo que eu sou é Deus. O comer da minha casa é Deus. Sustento da minha casa é Deus. O aluguel da minha casa é Deus. A parcela do meu carro é Deus. Tudo é Deus. Que eu brigue com todo mundo, menos com Deus. Está entendendo, amados? Então eu procuro fazer tudo para agradar meu Deus, para estar bem com meu Deus. Permita que o Espírito Santo te cure nessa manhã. Rapidamente, terceiro tipo de guerreiro, vou falar o último depois. Guerreiros que se escondem. Primeiro, guerreiros que abortam a missão, ou que ignoram sua missão. Guerreiros que estão feridos.
e guerreiros que se escondem. Gideão estava escondido, com medo, se achando fraco. Mas Deus chega para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente, homem guerreiro, herói, poderoso. Deus está com você. Ele não se via como um guerreiro, mas Deus o via. Tem gente, amado, que está escondido atrás de desculpa, de medos e de traumas, como eu disse. Mas Deus não está te olhando para o que você é hoje, mas Deus te olha para aquilo que você vai se tornar amanhã. Deus nos chama hoje aquilo que a gente vai ser amanhã. Deus chegou para esse homem quando ele tinha medo, mas Deus reconheceu dentro dele um guerreiro. Disse: varão valente. Varão valente. Às vezes, amado, as pessoas não estão vendo hoje aquilo que você vai se tornar amanhã, mas Deus já viu que você vai se tornar amanhã. Não deixe os traumas, a dor, a ferida, o sentimento de fracasso te paralisar. É normal nós termos medo na vida, porque a gente é ser humano. Agora, o que a gente não pode aceitar é o espírito do medo nos tomar posse. Uma coisa é o medo. O medo é um dom que Deus nos deu, porque através do medo a gente obedece a Deus. Através do medo a gente foge do pecado também. Então, o medo é um presente. Através do medo você não coloca a mão no fogo, porque você vai se queimar. A dor é um presente. Às vezes você está cozinhando, você chega e queima a mão. Se você não tivesse a dor, você ia queimar toda a tua mão, você não ia perceber. Um dos meus pastores que eu tive aqui no Brasil, ele teve racinise, pastor Gedeão. Muitas das vezes ele cozinhava sem perceber, a mão dele estava queimando. E ele que falou isso para mim, disse: Simão, a dor é um presente. A gente aprende com a dor. Às vezes a gente passa por situação, a gente não entende. Mas deixa eu te falar, olhe a dor como um presente. A dor, ela nos refina. A dor, muitas das vezes, ela nos leva para a presença de Deus. A dor, muitas das vezes, ela nos leva a viver segundo os padrões de Deus. A dor. Mas não se traumatize, não fique com medo, não fique paralisado, porque Deus não está te vendo no hoje, Deus está te vendo no amanhã. Pare de se esconder. Eu poderia aplicar muitas coisas aqui, mas por causa do nosso tempo eu quero ser fiel. A Bíblia fala sobre Elias. Deus chega para Elias e diz: Elias, está aí por quê? Disse: Deus, eu estou sozinho. Deus fala para ele: ainda tem 7.000. Mas quando eu li esse versículo, Deus me trouxe uma revelação. E me fez entender que quando Elias fala que estava sozinho, ele estava querendo dizer para Deus: eu sei que tem 7.000, mas eu sou o único que está dando as caras. Existem muito mais verdadeiros do que falsos por aí, mas os verdadeiros estão escondidos. Às vezes a gente olha para a TV e vê aquele pastor pilantra, que você quando bate o olho, você percebe: esse aqui é pilantra. Mas só tem um pilantra lá, porque você que é verdadeiro está escondido. Só tem alguém enganando alguém lá, porque você está calado. Então não adianta você se esconder, se mostre, se apresente. Se apresente como um guerreiro, fale a verdade. Fale a palavra de Deus. Número último, antes de ir para o último. Tem gente escondida atrás de desculpa, medos e traumas. Deus não está olhando para o que você é hoje, mas está olhando para aquilo que você vai se tornar. E Deus diga, que o fraco diga: eu sou forte. Número último, guerreiros que se dispõem. Neemias se dispôs. Ele não era soldado, era um copeiro, mas ele decidiu lutar. Quando ele soube da destruição de Jerusalém, ele levantou-se como guerreiro, reconstrutor. Com uma mão ele edificava o muro e com outra mão ele segurava a espada. Com uma mão ele construía, com outra mão ele lutava. Ele não era um soldado, mas ele era um homem que se dispôs a lutar. Às vezes Deus só está buscando um homem que diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me disponibilizo, eu me coloco nas tuas mãos. Com uma mão ele edificava o muro, com a outra segurava a espada. Deus está levantando guerreiros que não apenas guerreiam, mas também constroem. Você pode não ter títulos, mas tem coração disponível. Deus vai usar você poderosamente. Às vezes, amado, não é o título, mas é a disposição. Eu vejo pessoas da Bíblia que tinham uma disposição e Deus usou eles. Filipe viveu algo que nenhum apóstolo na Bíblia viveu. Ele podia estar aqui pregando e desaparecer, aparecer em outro lugar, mas era um diácono. Está entendendo? Deus está procurando pessoas dispostas. Deus está procurando pessoas que se disponibilizam. Eu vejo na Bíblia um outro homem, Estevão.
que foi o primeiro mártir da Bíblia, que foi morto por causa do Evangelho. Não foi nenhum dos 12. Foi um diácono que foi morto. Ele se dispôs a enfrentar, a pregar a palavra de Deus. Amados, ser um homem de Deus não é uma coisa fácil. Deus disse para Ezequiel: eu vou fazer da tua testa como uma rocha. Estevão era uma rocha. Ele não tinha medo de ser apedrejado. Ele não tinha medo de ser morto. Ele pregou a palavra de Deus naquele dia. E houve uma grande transformação naquele lugar. Deus está perguntando nessa noite, para terminar: aonde estão os guerreiros que Deus quer levantar nessa geração? Número 2, Deus está dizendo: suscitarei no meio de vocês homens e mulheres fortes. Deus diz nessa noite: chega de neutralidade e de passividade e de distração. Chega de ser neutro. Ele disse: se você for morno, eu vou te vomitar. Disse: antes que você fosse frio, mas se você morno, eu te vomito. Chega de passividade. Use a tua fé. Se levante. Use a tua fé para declarar o tipo de vida que você quer viver. Sai das distrações. Foca-se no teu chamado, no teu ministério. Deus está chamando guerreiros. Você vai ignorar como Sansão? Vai se esconder como Gideão? Ou vai se levantar como Neemias e Davi? E não importa as feridas, não importa as Sanbalates e Tobias, não se importa os homens que se levantavam contra eles, esses homens lutaram. A Bíblia diz: mesmo depois que Davi levaram a esposa, levaram o seu povo, as esposas, as crianças, a Bíblia diz que Davi foi no deserto e foi se fortalecer na presença de Deus. Glória a Deus. Não importa a circunstância, esses homens não baixavam as mãos. Não importava, eles lutavam. Glória a Deus. Para de se esconder como Gideão. Pare de ignorar sua missão como Sansão. Diga no lugar da fraqueza: eu sou forte. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo com medo, o Senhor está com você. E o Senhor te diz hoje: desperte, ó guerreiro. Aplauda bem forte.